Quando você tem um problema no carro, me diz o seguinte: o que acontece quando você leva lá no mecânico? Muito provavelmente, acontece da seguinte forma. Você chega para ele cheio de preocupação com seu carro. Ele começa a te perguntar: fica calmo, me fala mais sobre como é que foi. Você estava dirigindo com o carro, ele começou a fazer um barulho e parou? Ou antes mesmo de você sair de casa, você tentou ligar e não funcionou? A partir das informações que ele pegar de você, ele vai fazer uma avaliação ali completa, holística, e vai te dizer o diagnóstico e muito provavelmente o tratamento que vai dar certo. Na epidemiologia funciona da seguinte forma, da mesma forma. A gente pega dados de diversas fontes que tivermos disponíveis. A partir disso, a gente compreende o complexo saúde e doença, para que então saibamos exatamente o que prescrever para a nossa população, para que a gente consiga prevenir, fazer controle ou até mesmo erradicar os agravos e as doenças. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os conceitos essenciais sobre os indicadores de saúde, que são importantíssimos para que você entenda como fazer isso no seu dia a dia. Então vamos lá, a gente tem um objetivo, a gente tem um goal para chegar. A gente consegue isso a partir do conhecimento clínico das doenças. É uma doença aguda, crônica? É uma doença que tem uma transmissibilidade maior ou menor? O período de incubação é curtinho ou ele é longo? É mais assintomático ou ele é uma doença que é extremamente sintomática, com sintomas importantes? Eu preciso entender também qual que é o aspecto social dessa medicina. Como é que é essa interação doença e medicina social? A partir da estatística, dos cálculos, eu posso chegar, enfim, nos meus indicadores de saúde. E apesar dos nomes serem indicadores de saúde, a gente vai ver mais pra frente que eles não são realmente isso. Porque na prática, o que a gente quer saber? Eu quero saber, cara, se a minha população tem qualidade de vida ou não. É isso que é importante pra mim. E você pode perguntar pra mim, cara, Barreto, mas o que é qualidade de vida? É meio subjetivo, né? Se você perguntar pra mim, eu acho que eu vou ficar na dúvida. Porque eu pratico regularmente exercício físico, tenho uma dieta balanceada, mas não durmo tão bem assim. Durmo muitas vezes, fico acordado muitas vezes de madrugada. Levo uma vida estressante. Será que eu sou saudável? É difícil, não é? A qualidade de vida é igual. A mensuração da saúde, da demografia, da alimentação e até mesmo do trabalho é importante para que uma pessoa tenha qualidade de vida. Quando nós falamos indicadores de saúde, nós queremos aqui nos referir mais à parte da saúde. Só que o problema é que é difícil você calcular saúde. Como é que se calcula isso? Não tem um número, não tem uma unidade de medida padronizada internacionalmente. É por isso que é muito mais fácil a gente calcular a não saúde, a presença da doença. E os indicadores de saúde são justamente isso. A gente bota na ponta do lápis exatamente a doença. O que são os indicadores de saúde propriamente dita? É a matéria-prima essencial para análise em saúde. É a partir disso aqui que a gente vai saber exatamente qual caminho nós vamos trilhar para chegar no nosso objetivo. Quais são as funções deles? Avaliar a saúde da população. Nós devemos também saber planejar ações de saúde para que então, enfim, consigamos o nosso objetivo, que é prevenir doenças. Os órgãos onde nós conseguimos tirar todas essas informações são vários. Um deles grande é o SUS, Sistema Único de Saúde. Mas existem outros, inclusive, que não têm nada a ver, pelo menos diretamente, com a saúde. O IBGE é um deles. Você, que estuda numa instituição pública de ensino, que tem ali hospital universitário, que faz pesquisa, é uma boa fonte também. Mas também temos outras, como por exemplo as ONGs. Muito bem, sabemos qual que é a função, o que são e de onde vêm. Só que tem uma questão. Você já ouviu falar em uma coisa chamada ENIAC? ENIAC, introduzido em 1946. Já ouviu falar? Talvez não com esse nome. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar na história que o primeiro computador era uma coisa monstruosa. E é esse aqui, chamavam de ENIAC. Ele pesava em torno de 30 toneladas, ocupava um espaço de 180 metros quadrados. Para a produção dele, na época, foram $500 mil. E você, muito provavelmente, tem um computador em casa. Você tem, inclusive, um computador aqui, no seu bolso, no celular, que bota aqui do tamanho da sua mão, ou menor. A evolução na tecnologia foi incrível e também houve essa evolução na transmissão de informações importantes para a saúde. Só que o grande problema é que essa evolução ela não foi tão perceptível
na questão de organização dessas informações para que a gente conseguisse realmente efetuar alguma mudança no dia a dia. É por isso que lá na década de 90, mais especificamente em 1996, o Ministério da Saúde se uniu com a Organização Pan-Americana de Saúde para a criação da Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a RIPSA. Essa RIPSA, que eu estou falando aqui com a sigla, que são as primeiras letras desse nome, ele tem como objetivo não pegar somente essas informações de ONGs, IBGE, de SUS e tentar organizar. Isso já seria bom o suficiente. Mas, além disso, não são informações somente de saúde, não. Ó. Saúde, informações sociais e econômicas. A RIPSA consegue transmitir essas informações de uma maneira organizada para nós, não somente para nós, mas para todo o Estado, através da matriz. A matriz é justamente um instrumento para a elaboração de indicadores de dados básicos. Entendeu? Não. Se você não ouviu isso aqui em outro lugar, dificilmente você entendeu com isso que eu expliquei, até porque não expliquei grandes coisas. Mas eu vou mostrar para vocês, porque se vocês jogam isso aqui ó, no Google, sabe o que vocês acham? Exatamente isso aqui. As matrizes de cada um dos anos que foram feitos aqui pelo Brasil. Se eu entro em uma delas, o que eu encontro, ó, indicadores e dados básicos, Brasil 2012. Vocês vão ver que existem dados demográficos, socioeconômicos, mortalidade, morbidade, entre outros. Indicadores de recursos, de cobertura. Vamos entrar em um deles? Eu entrei, por exemplo, aqui no de mortalidade. Olha a quantidade de informação. Mortalidade infantil, neonatal precoce, neonatal tardia. E aqui ó, embaixo, ó, mortalidade perinatal. Decidi entrar nessa, só para a gente ter como exemplo. Taxa de mortalidade perinatal. Nós conseguimos ver aqui, ó, nessa primeira linha, os anos que foram feitos os estudos e aqui as unidades da federação. Reparem que só temos números aqui embaixo, ó. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Isso porque aqui acima, infelizmente, a gente não teve uma declaração de nascimento tão bem descrita. E por isso o número não seria fidedigno para a gente colocar nessa matriz. Mas o fato é que você, a partir dessa matriz, olha a quantidade de informação que você consegue pegar. Fazer um levantamento epidemiológico disso aqui, olha como é rico. Imagina quantas estratégias você não pode promover a partir desse conhecimento. Os indicadores de saúde, eles têm que ter atributos de qualidade. Não adianta nada eu fazer um estudo, por exemplo, um levantamento epidemiológico com aquela tabela e achar que eu vou entender a mortalidade perinatal de todo o Brasil. Não tem como. Eu não tenho dado específico dos outros anos. Foi por isso, dos outros estados. E é por isso, inclusive, que não foi descrito ali. Algumas características importantes. Eles devem ter precisão do sistema de informação. Eles devem ter validade. Eles têm que ser confiáveis. Imagina se eu faço uma vez um estudo e do nada eu faço de novo e ele dá um resultado diferente. Não tem como, sabe? A mensurabilidade, ou seja, quando eu perguntar alguma coisa para o meu paciente, aquilo tem que ser factível de eu conseguir. Não adianta nada eu perguntar para ele, por exemplo, se ele teve zika e a resposta dele sim ou não ser alguma coisa que eu considere mensurável. Não dá, sabe? Não faz sentido nenhum. O que eu perguntar, o que eu investigar, ele tem que ser alguma coisa que seja factível de ser realizada. Além disso, a relevância epidemiológica, é óbvio que é importante. O que adianta eu fazer um indicador de saúde aqui, ficar pesquisando um indicador de saúde que ele não tem relevância nenhuma? Muito bem, eu entendo aqui, eu sei que 50% da população tem dor dor no fio de cabelo. Ou que cai meio centímetro do fio de cabelo. Qual que é a relevância disso, clínica, epidemiológica, para a qualidade de vida? Baixa. Além disso, o custo-efetividade, ou seja, na prática, se isso vale a pena ser feito, também deve ser levado em consideração. Até porque nós temos recursos sempre limitados. No final dessa aula, eu quero mostrar para vocês qual a diferença entre um indicador absoluto e o relativo. O absoluto, eu uso quando eles são úteis para administrar recursos nos serviços de saúde. E os relativos, eles permitem comparações e levantamento de prioridades. Imaginem, por exemplo, a gente teve há pouco tempo a epidemia de sarampo. E aí eu quero saber se numa cidadezinha que está tendo epidemia, quantas vacinas eu tenho que levar para lá para que eu consiga parar esse tipo de epidemia. Cara, qual tipo de indicador eu vou utilizar? Um absoluto ou um relativo? Eu tenho que saber exatamente quantas vacinas eu tenho que levar. São 1.000, 10.000, 50.000? Porque se eu levar um pouco menos, cara, minha ação de saúde não vai ser efetiva.
Por outro lado, se eu levo um pouco mais, acaba que o custo-efetividade cai. Porque o meu custo aumenta e a minha efetividade acabou exatamente quando ele deveria ter sido parado. É por isso que eu tenho que mandar exatamente o número exato que aquela população precisa e para isso eu uso um indicador absoluto. É diferente completamente de quando eu utilizo um indicador relativo para me permitir comparações. Se eu quero saber, por exemplo, das cidades que estão tendo epidemia de sarampo, qual delas está tendo uma maior mortalidade, qual delas está tendo maior número de casos, para eu saber qual que eu tenho que botar o meu esforço primeiro, eu tenho que utilizar um indicador relativo. Eu tenho que saber o percentual, nessa cidade aqui, cara, das 100 pessoas, a gente está tendo aqui 80 acometidas. Nessa outra, começou nada. Das 100 pessoas, somente uma foi acometida. Será que realmente vai ter o mesmo peso? Será que a mortalidade, talvez aqui de 80 em 100, não vai ter um peso maior de uma mortalidade, talvez, de uma em 100? Evidente.